Sejam bem-vindos a mais um Pod Prosa. E o Pod Prosa é no oferecimento de Fagner Manutenções e Serviços, Marmoraria Decorar, Amaral Móveis Planejados. Hoje nós vamos começar, Vamos abrir um assunto com um cara que é mais do que expert no assunto, muitos anos aí trabalhando nisso daí, Nós temos aqui o Bispo Fábio no nosso programa hoje e a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto de libertação, Sei que você já trabalha há algum tempo com libertação, Fábio? Tá aí nessa área de libertação. E eu queria que você me falasse aí quanto tempo tem, você já falou alguns programas aí, mas conta pra gente, quanto tempo tem você de pastor, quando você começou a pastorear, você já sabia que você queria libertação? Você tem quanto tempo trabalhando com libertação? Conta aí pra gente. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês no Pod Prosa e falando de um assunto muito interessante, Realmente quando comecei a trabalhar com libertação, não foi uma escolha minha, Foi uma experiência que eu tive nessa área. Eu não tenho com precisão a data, mas tem uns 25 anos isso, ou até mais. Não sei precisar. 5 anos, muito tempo. Mais ou menos isso aí. E assim, eu presenciei um dia de uma reunião na casa de uma pessoa e nunca tinha visto isso. Inclusive, era meio cético com essa questão, Eu não... Para mim, uma pessoa... que acontecia essas coisas, no caso da possessão, porque a gente vai ter que dividir aqui no programa tudo direitinho, porque a libertação é composto de várias questões, Isso, algumas a gente vai destrinchar. Isso aí. O que aconteceu? Uma senhora, devia ter uns 60 e poucos anos, e ela, de repente, ela ficou com uma voz parecida com a minha, falando coisas sem nexo nenhum. Uma voz grossa, masculina. Nossa. E eu me lembro que tinha mais 2 pessoas conosco e as 2 tentaram segurá-la e quase que não conseguiram. Homens fortes. 3 homens para segurar uma senhora de 60 e poucos anos. Aí eu percebi que não era ela, Ali não era ela, ali era alguma coisa que estava acontecendo com ela que até então desconhecia. E ali eu comecei a entender que realmente isso existe, E que não era aquilo que eu pensava, não. Que isso existe sim, que a partir daquele momento eu comecei a pensar sobre o assunto. E foi quando um dia eu estava orando e Deus falou comigo, disse: você vai trabalhar nessa área, eu quero você atuando nessa área. E aí eu estava fazendo evangelismo numa roça, esse evangelismo cresceu, o número de pessoas. Eu, quando participava desses cultos de libertação, eu apenas assessorava o pastor da época que fazia. E um dia ele disse: não vou mais, quem vai ficar é você. A gente já tinha construído um lugarzinho para congregar. E no primeiro culto eu resolvi orar. E quando eu orei, manifestou um demônio. E assim, a primeira coisa que vem dentro de nós, quando a gente participa disso a primeira vez, a gente está na frente, parece que o inimigo trabalha na mente da gente dizendo assim: tu vai passar vergonha, E aí, aquele momento único, que você decide o que você quer, Tô entendendo. Aí eu fui, no nome de Jesus, larga ela agora, e ela largou, ela voltou normal, pronto. Aí fui criando confiança em Cristo, e quando eu menos percebi, eu já estava totalmente envolvido. Inserido. E quando você me falou que vocês tinham uma congregação na zona rural, cara, não tem como a gente associar que realmente eu, quando ia para a zona rural, lá na minha cidade, ouvia 1000 histórias desse tipo de coisa. Fala pra gente, na cidade tem mais, na zona rural tem mais, tá equilibrado? Conta como é que funciona isso. Eu uma vez estava fazendo um culto numa zona rural e tinha uma pessoa da cidade que estava presente. E ela foi irônica no culto, ela disse assim: engraçado que demônio só manifesta em pobre ou pessoas de menos cultura, Foi irônica, E eu disse para ela assim, eu me lembro, disse: graças a Deus, porque os perigosos não manifestam. Os perigosos estão por trás de soberba, de orgulho, de gente que se acha importante.
eles manifestam nessas pessoas porque elas são humildes. E que bom que se todo mundo fosse assim, né? Manifestasse um demônio, você sai em nome de Jesus, o demônio saiu, a pessoa está lá, seu demônio. Mas não. O problema é quando a pessoa se acha alguma coisa e o demônio se esconde por trás disso. Aí eles não se manifestam de jeito nenhum. Esse é o problema. E eu me lembro que ela baixou a cabeça, né? Então eles vêm para corromper. O trabalho deles é isso. Quanto mais lixo, melhor, né? E quando você deixa um lixo assim no canto e ninguém pega, daqui a pouco dá bicho. Todo tipo de bicho começa a se acumular ali. E mundo espiritual é muito parecido, né? Deixa os lixos dentro da alma, eles começam a se aglomerar e aí começam a fazer com que se multiplique as transgressões e inclinações que a gente já tem dentro de nós. Ele não vem com nada novo. Um demônio não entra numa pessoa e diz: bate fulano, roube ciclano. Isso já está dentro de nós. Algo mal resolvido que está lá dentro, de ordem sexual, de ordem de uma ira, de uma falta de perdão. Um ponto de contato. Eles precisam de um ponto de contato para acessar a pessoa. Precisa, ele não tem um poder, nenhum demônio tem um poder de acessar uma pessoa sem que haja uma liberalidade ou uma legalidade. Pode ser falta de fé, pode ser uma consagração que foi feita lá atrás, enfim, pode ser uma maldição que acompanha a família. Entendeu? Cara, eu já ouvi falar, tem alimentos consagrados? Sim, bastante, porque assim, quando você come um pão na sua casa de manhã, no seu café da manhã, ali é um pão. Quando você consagra esse pão dentro de algum ritual, ele deixa de ser pão, é uma comida consagrada. Bom, é muito simples explicar isso, inclusive para quem é crente. Quando você toma a ceia, ali tem o quê? Um pedaço de pão, um suco de uva, mas o que acontece ali? Pela fé, nós entendemos que ali é o corpo de Cristo e o sangue dele, através da consagração da ceia. Então, a mesma coisa acontece em outros locais onde é feito esses rituais para que, inclusive, a alimentação seja apresentada a essas entidades. Interessante, cara, interessante. Então, assim, é um assunto vasto, né? Essa Sim. parte de libertação. Mas, assim, vamos tentar conhecer mais um pouco essa parte da libertação. Sim. Como ela veio, de onde surgiu, como chegou aqui no nosso país, no nosso continente, aqui no Brasil. O Brasil é um país extremamente religioso, né? Várias religiões. Toda a América Latina, né? Então, assim, fala como é que essa parte de libertação chegou aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí da libertação. Bom, Douglas, na verdade, quando a gente vai estudar, porque a gente fala muito libertação, é um termo popular, mas a gente tem que falar na raiz do termo, que é as questões sobrenaturais. Existem as questões naturais e as questões sobrenaturais. As naturais são que seus olhos veem, sua mão pode tocar, você pode enxergar, você até pode ouvir. As sobrenaturais você às vezes não vê, você não toca. E às vezes também não ouve, mas ela está lá, ela existe. E é interessante que quando a gente vai estudar as civilizações antigas, maias, astecas, incas, até antes dessas civilizações, como sumérios, todas elas tinham uma vertente sobrenatural ou espiritual. Tinha um pajé na tribo, tinha um cacique que trabalhava, um feiticeiro, um mago, isso aí, né? E eles estavam envolvidos diretamente na governança da nação. Realmente. Então, assim, sempre lideranças, e né? todas as civilizações já acreditavam nessas questões sobrenaturais, né? Quando você vai para a Bíblia, isso está estampado lá de uma ponta a outra. E todos os livros místicos que foram criados, muito deles usaram alguns componentes bíblicos, inclusive para criar as teses ou crenças que eles têm. Então essa questão espiritual ela é muito viva. Quando você resolve realmente estudá-la, você vai ver que é uma coisa complexa que já existe de anos e anos e anos, de gerações e gerações. Agora, é óbvio que há um interesse de que isso fique oculto, de que o ser humano seja estimulado a viver só o natural, que está diante dos olhos dele, né? Que é a síndrome de Esaú: eu estou com fome, me dá logo minha comida. Então, a maioria está focada no natural, no aqui e o agora, né?
Mas nós temos a percepção hoje, mais do que nunca, de que existe um plano espiritual, um mundo espiritual, e que ele age, interfere diretamente nesse plano natural. É bom a gente começar a ver isso de maneira mais focada, com fé, porque é incrível que as pessoas que duvidam disso acreditam em disco voador. Acreditam que existem seres alienígenas. E bota a culpa neles. Pois não era muito mais fácil pensar que esses seres que aparecem são interdimensionais? Né? Não era muito mais. Não, mas a gente prefere acreditar que vem de outro planeta, que são alienígenas que estão aqui. Então assim, interdimensionais, você fala que eles estão agindo em uma outra dimensão, em outra paralelo. Sim. A Bíblia divide dimensões. Sim, a Bíblia divide. Fala pra gente um pouquinho dessas dimensões. A Bíblia fala do terceiro céu. Se existe 3 céus, existem 2 antes desse. Fala da queda dos anjos em Gênesis 6. Eles estavam no plano deles, na dimensão deles, e eles resolvem entrar no plano natural. Em Ezequiel está cheio de trechos de Ezequiel falando disso. Interessante. Então assim, é um fato comum. Agora as pessoas não querem ler Bíblia, né? Não querem ler Bíblia. Elas preferem viver as teses multimídias que aparecem todos os dias. É muito mais fácil acreditar nisso do que partir para ler uma Bíblia. As teses de Hollywood, né? E estou falando de Bíblia porque nós somos cristãos. Claro. Mas se você quiser pegar qualquer outro livro aí, eu até poderia citar alguns aqui, mas não vou, para que você não queira ler. As 7 Chaves de Salomão, São Cipriano. Então são livros que possuem conteúdos místicos interdimensionais. Então assim, isso é de tempos lá atrás. Não estou falando de coisa de agora, no contemporâneo, não. Estou falando de séculos e séculos e séculos. Seria como a gente comenta, né, o mundo espiritual. Sim, é o mundo espiritual que existe, que alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Outros têm uma ideologia Y, tem uma ideologia X, isso aí é outra história. Mas que existe. Eu tenho a minha particular, que eu acredito, e toda ela foi construída no que diz a palavra de Deus. Mas eu acredito firmemente, acredito em todo tipo de experiência nessa área. Todas as pessoas que me contam, eu presto atenção, porque sei que elas estão falando de evidências, que para outros pode ser bobagem, mas para mim são reais. Entendi. Mas assim, na sua vivência nessa área de libertação, já chegou também histórias que você olhava assim, que você foi a pesquisar e realmente era só pessoa inventando, ou era alguma coisa, um tiro pela culatra, era um trote? Apesar de acreditarmos na eficiência da palavra de Deus, não dá para você fazer essa conta exata quando se trata de mundo espiritual. Não dá. Porque o natural, ele se encaixa. O espiritual, ele vive por princípios. Por exemplo, no mundo natural, você pode ver tranquilamente cabeças brigando com cabeças. No mundo espiritual isso não existe. A hierarquia todinha, ela passa por uma obediência muito grande, rigorosa. Então às vezes eu já vi pastores clássicos, quando eu vou dizer o nome, líderes espirituais, dizendo que essas guerras e favelas e gangues e traficantes e não sei o que um se mata o outro, ali são demônios gladiando entre si. Não existe isso no mundo espiritual. É uma hierarquia muito complexa. Um obedece a outro. São várias camadas e uma se submete à outra. Ou seja, há demônios que agem no país, há demônios que agem em cada estado, há demônios que agem em cada município. Tudo funciona desse jeito e cada um se submete ao outro. Entendi. Então, biblicamente a gente acha isso certinho, né? Paulo diz isso em Efésios, né? Depois diz mais adiante outra carta, lá adiante em Filipenses, e ele diz, olha, tem potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais, ele fala assim, nas regiões celestiais, interdimensionais, realmente, que a gente não tem uma região celestial,
aqui palpável, mas a gente... Que não é esse céu que nossos olhos veem. Não é. Exato. Então é um céu invisível, são regiões invisíveis que existem, camadas invisíveis que existem. Exato, interessante. Inclusive o inferno, né? É uma dessas camadas. O céu e o inferno, né? Realmente, são dimensões diferentes. Diferentes. Né? Então, assim, aproveitando esse gancho, que você é um cara já 25 anos, a gente já viu aqui, você acabou escrevendo 2 livros. Né? Eu escrevi 5 livros. Dessa área que a gente está conversando, libertação. Eu escrevi 2, né? O Desmascarando o Inimigo 1 e o Desmascarando o Inimigo 2. Já tem quantas cópias vendidas, Fábio, desses livros? Esse Desmascarando eu fiz 2 tiragens de 1.000 e mais uma de 500. 2.500 cópias. 2.500 cópias. Esse Bacana. Desmascarando o Inimigo 1. Foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro que eu escrevi. Foi o filho mais velho, né? O filho mais velho, esse aí. Bacana, é um livro bem primogênito. Bacana de ler. Eu já li esse livro, né? Tive a honra também de ajudar aí na correção dele, na revisão. É um livro sensacional, um livro ótimo, onde a gente consegue esclarecer muita coisa, onde a gente aprende também muita coisa. Sim. Mas assim, vamos ainda destrinchar ele um pouquinho aqui pro pessoal que está assistindo a nossa... Eu não vou dar muito spoiler não, porque claro, tem que... quem quiser adquiri-lo, vai aparecer aqui embaixo um link, você pode comprar esse livro, né? E também pode comprar o livro físico, né? Físico e também comprar... Cara, eu sou meio antiquado. O e-book, né? O e-book eu tenho também vários aplicativos de e-book, mas eu gosto assim, do livro físico, deixar na cabeça. Mas às vezes quem está nos ouvindo agora está em outro estado. Claro, e tal. É melhor ainda. Quem estiver fora, estiver longe, quiser adquirir, se quiser o físico também, a gente pode estar vendo a questão de caminhar, né? O e-book, inclusive, tem figuras, ilustrações. É um livro aí, porque eu estou vendo aqui, de 100 páginas, rapidinho, uma leitura rápida. Leitura rápida. São 4 capítulos. Isso. E aí, assim, tem também o Desmascarando o Inimigo 2, né? A gente vai chegar lá também. O Desmascarando o Inimigo 1 é a grande batalha, Desmascarando o Inimigo 2, batalha espiritual. Bacana. Muito bacana mesmo. Você trata isso como se fosse uma batalha mesmo, como se fosse uma luta, uma guerra nesse mundo espiritual, entre pessoas de Deus, entre Deus e demônio. Não nesse aspecto. Eu trato como batalha espiritual, mas não nesse aspecto. Porque os demônios, esses seres que atuam no mundo espiritual, para mim eles não entram em guerra diretamente contra Deus. Impossível. Ninguém pode contra o Senhor. Eles são muito mais servos de Deus do que propriamente inimigos de Deus, né? A questão toda é que essas entidades espirituais, esses espíritos malignos, eles atuam diretamente contra a criação. Se eu não puder atingir o Pai, eu atinjo a criação dele e atinjo ele indiretamente. Então, a ideia desses espíritos malignos é contra a humanidade mesmo, contra o homem. Então, ele quer submeter o homem a um padrão anti-Deus. Né? Então, essa é a grande batalha. A grande batalha é essa aí. E por mais que a pessoa diga, não quero nada com igreja, não quero nada com religião, vou viver minha vida do meu jeito, ninguém vive sozinho sem prestar conta. Ninguém. Até o que se acha mais livre aí é escravo de alguma coisa. A Bíblia diz de quem alguém tem medo, do tal se torna escravo. Então, assim, todos nós servimos a alguma coisa, ou a nossa carne, a nossa inclinação pecaminosa, ou nós servimos a entidades que nem sabemos quem elas são realmente, mas servimos por tradição, por dogma, ou então a gente se volta para Jesus Cristo e acredita que Ele é nosso Senhor e Salvador e serve a Ele. Vai servir alguém, mesmo que diga que é ateu, é escravo de suas próprias filosofias, é escravo do mesmo jeito. Ninguém está livre. Então, eu acredito nisso firmemente, não só como uma tese particular, como lendo as Escrituras eu percebi isso. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, porém, enquanto estivermos nessa terra, somos seus servos. E a palavra servo, na tradução hebraica, quer dizer escravo. Então, quem crê está escravo de Deus. Que é uma escravidão
Que liberta. Libertador. Existe até uma história na Bíblia do povo que havia uma lei escrita na época de Moisés que quando você devia algo a alguém e não tinha como pagar, o pagamento você fazia esse pagamento através dos seus filhos. Então, um exemplo, se você estiver devendo a Fagner te cobra, chegou o dia do vencimento, você não tem. Se você tivesse um filho homem, Fagner ficava como escravo. A cada 5 anos havia o jubileu, que era o perdão geral. Quem era escravo tinha um direito de ser livre. Então essa dívida era paga. É interessante falar isso, porque hoje prescreve uma dívida no Serasa com quanto tempo? 5 anos. 5 anos, entendeu? Então já existia isso lá atrás. Só que não era Serasa, era a dívida de filho. Então o escravo chegava para Fagner e dizia: ó, senhor, deu 5 anos, ele não precisa nem dizer isso. O próprio Fagner, vocês estão livres. Mas às vezes o senhor era tão bom com o escravo, tão bom, que ele liberava o escravo dizia: eu queria continuar sendo seu escravo. Aí entra essa figura falando de nossa escravidão, que é essa pseudo-escravidão que é tão boa que a gente não quer ficar contigo. Eu quero continuar escravo. Aí o escravo colocava uma espécie de argola e para ser identificado por toda a sociedade. Esse cara é escravo, mas ele quer ser escravo. Ele não é mais obrigado a ser. Ele é escravo por opção. Aí chamava-se o escravo da orelha furada. Ele era conduzido por si mesmo, por própria vontade, a servir o seu Senhor. Na prática, a nossa condução de vida em Cristo aqui na Terra é isso. É isso, a essência de nós que é para sermos filhos de Deus através de Jesus Cristo, eternamente. Mas na execução dessa vida nossa aqui, somos os servos da orelha furada. De Deus. Bacana. Fábio. Então, inclusive, pegando esse gancho aí, cara, eu queria saber esse primeiro capítulo aí, Renovados na Mente, que inclusive é bem parecido com 2, Renovando a Mente. Fala aí um pouquinho pra gente dessa renovação de mente aí nesse mundo no mundo espiritual. Essa libertação aí. A libertação não é expulsão do demônio. Expulsão do demônio faz parte. A libertação não é entrar numa igreja. Entrar numa igreja faz parte. A libertação não é só ler Bíblia faz parte. A libertação não é só orar todo dia faz parte. Libertação começa com a mudança de mentalidade, a Bíblia chama de metanoia, entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira libertação começa na nossa forma de pensar, já que eu, você, quem está nos vendo agora, vive uma ideia. Você vive uma ideia, você criou uma ideia quando era pequeno, ou de que não era amado, ou que tinha todo o amor, ou que era inferior, ou que era superior, ou que era rejeitado, ou que todo mundo ia te aceitar. Essa ideia centralizou seu estilo de vida. A partir dessa ideia central, você começou a exercer a sua cidadania, sua humanidade. Quando o evangelho entra numa pessoa e ela se permite, o evangelho vai na mente e causa essa metanoia, que é uma mudança radical dessa ideia central. Essa ideia central muda totalmente. Mudou a ideia central, muda todas as outras ideias. Então, a libertação exata acontece nesse processo. Por isso que tem que fazer a renovação da mente. Na mente. A questão é mente. Não é só se comportar em tal lugar todo dia da semana. Botar a Bíblia debaixo do braço. Fazer rituais religiosos. Jejum. Não, são importantes. Mas sem entendimento não tem valor nenhum. É só uma dieta. Qualquer um deles, inclusive, dá o dízimo e a oferta. Inclusive dá o dinheiro. Se não tiver o entendimento, é em vão. Pegando agora que eu lembrei também, já me veio aqui na cabeça, Fábio, tem alguns demônios que já tem inclusive a nomenclatura, né? Eu lembro que dá essa questão dos dízimos, da oferta, o demônio que trabalha no dinheiro. É Mamon, né? Na verdade é citado na Bíblia, né? Porque
O que a Bíblia diz é o seguinte, que o Deus é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Agora, Deus é Senhor de tudo que Ele fez. Quem fez o ouro e a prata foi o homem? Não. Quem fez o ouro e a prata? Deus. Agora, quem fez o dinheiro? Aí é Mamon. Porque o homem é escravo de tudo que ele criou. O homem é escravo de tudo que ele criou. Aí dá-se o nome de Mamon. Aí o próprio Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou servem a Mamon. Ele não chama dinheiro. Interessante. E assim, tem alguns outros demônios que agem em outras áreas? Esses nomes que são dados aos demônios... Na Bíblia mesmo, cita? A Bíblia cita alguns. Pode dar alguns exemplos aí pra gente? Baal, Astarote. Calma, Baal age Não, Baal é uma potestade. E ela age em qualquer área espiritual? É uma potestade, ele age nas regiões celestiais. Baal não manifesta em ninguém. Você não vai ver ninguém manifestar e dizer, eu sou Baal. Assim como o demônio que diz que é Lúcifer, também não é Lúcifer. É a forma que eles têm de enganar, sabe? Não tem como manifestar Lúcifer, não tem como manifestar o próprio Satã, não tem como manifestar Baal, não tem como manifestar Astarote. Lúcifer e Satã são diferentes? Para mim era a mesma coisa? Porque são vários nomes que se referem à mesma essência de malignidade que eles têm. São tudo demônio. São tudo demônio. Tudo farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco. Até essa hierarquia dos sacos diferentes tem. Hierarquia, né? Então, eu vou fazer uma figura de linguagem do que é realmente isso. Você pegasse um exército, qual é a hierarquia do exército? Começa como soldado raso. Acho que depois recruta, não é isso? Cabo. Isso. E aí vai subindo, não é isso? Pronto. General. O mundo espiritual é muito parecido. Muito parecido. Então realmente não é farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco. Só para você ter ideia, se eu não me engano é Daniel 9 ou Daniel 10. Daniel, ele vai para a beira do Jordão e vai fazer uma oração pedindo uma revelação de um sonho que ele teve. E ele faz um jejum para isso. Esse jejum dura 21 dias, daí surge o jejum de Daniel. 21 dias depois, o anjo Gabriel aparece para ele e diz assim, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu tua oração e enviou-me para te dar resposta no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia, que é uma potestade da região celestial, me impediu de avançar. Repara, eu não pude avançar até você. Eu tive que voltar para que Miguel pudesse abrir caminho e eu passar para te dar o recado. Aí olha só que é muito espiritual. O anjo que sai do trono de Deus para dar resposta a Daniel era um anjo mensageiro. A missão dele não era guerrear, era entregar a mensagem. Aí ele encontra uma tropa chefiada por um demônio chamado Príncipe da Pérsia, que inclusive é filme hoje que a gente assiste, né? Não, você está falando aí, eu tô gerando um filme aqui na minha cabeça. Aí um roteiro de esse Príncipe da Pérsia segura o anjo. Você não vai passar aqui não, você não vai enviar resposta não. Aí, por ser mensageiro, não é parte da hierarquia dele guerrear, ele retorna, e aí é enviado um anjo de guerra, que é Miguel. Aí a patente dele agora é guerrear. Guerrear, ele vai lá e abre, não tem nem conversa, abra logo aí. Abre, o Gabriel passa e diz a Daniel, desde o primeiro dia, mas 21 dias depois... Levou 21 dias essa transição de ir para receber a resposta. Então a gente percebe até nesse texto em que a travessia de um mundo espiritual, de uma dimensão para outra, não é rápido, porque de 21 dias o anjo levar do trono de Deus para a mensagem, encontrou os guerreiros, para voltar com essa mensagem, pedir ajuda e voltar, isso tudo tem um caminho, leva tempo. Calma. Então não é aquele teletransporte que a gente, vou chegar ali e volto, não. Aí é o seguinte. Então tem um lugar que ele vai. Calma. Calma. Se você que está vendo não tem Jesus no coração, não permitiu o Espírito Santo tomar primazia de você, muitas vezes respostas suas são bloqueadas no mundo espiritual.
Mas se você tem Jesus Cristo e o Espírito Santo está em você, a resposta é instantânea. Porque não passa por religião celestial. O Espírito Santo é Deus. Testifica. Entendeu agora? Então, as pessoas que têm... Então, Daniel não tinha Jesus tanto assim? Não havia manifestação da graça como nós temos hoje. Então, hoje a gente é agraciado. É graciado por Deus. Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e acontece essa metanoia, meu filho, não tem mais negócio de fax, não. É instantâneo uma mensagem. Chegou, pronto, melhor acabou. que o WhatsApp. Orou aqui agora é possível ter a resposta. Se for um propósito de Deus, e glória para Ele. Porque tem isso também. Porque assim, se for o propósito de Deus fazer esperar, até a pessoa esperar pela resposta, acontece disso? Porque assim, aonde há uma demanda, aonde há oferta, aonde há demanda, você sabe a lei do capitalismo. Então, lei da oferta e da demanda. Da demanda. Então vamos lá. Se na sua alma você, por exemplo, tem um desejo de ser rico, pronto. Essa vai ser sempre a sua demanda e sempre a sua oferta. Qual é o risco que você corre de você enriquecer sem Deus e achar que Deus está no negócio? Esse é o grande problema. Então, quando a gente permite que a gente fica sensível à voz do Senhor, a gente começa a compreender que tudo Deus tem razão. Até quando a nossa oração não é ouvida, não é porque Ele não quis dar, é porque Ele está pensando muito mais lá na frente do que nós. Essa é a questão. Com certeza. Tem algumas coisas que a gente pede a Deus, né? Deus não dá de imediato, a gente não consegue. E quando passa um tempo depois a gente entende. Rapaz, se eu tivesse com aquilo, conseguido aquilo, talvez hoje eu não estaria tão bem. Douglas, quantas pessoas pediram apenas um filho a Deus? Teve o filho e sumiu da presença de Deus. Quantas pessoas pediram um casamento a Deus, somente um casamento? Não, peraí, eu queria até que você falasse devagar isso aí, cara. A pessoa pede um filho a Deus, vai à igreja, ora, faz jejum, faz aquela devoção e quando consegue, some. Some. O problema é o filho que ela teve? Não. Tem nada a ver. O filho foi de Deus. O diabo não dá filho a ninguém. O problema é que as demandas da nossa alma nos fazem sempre fugir da presença de Deus. Então a pessoa tem um filho, some da igreja. Ela queria apenas um casamento, ela casa, some da igreja. Ela queria um emprego só, ela consegue um emprego, tchau. Não, você estava falando de filho, eu não quero nem falar de dinheiro, né? Consigo o dinheiro, vai voltar para a igreja, né? O maior aferidor de espiritualidade hoje são coisas. Tá aí, ó. Você vê um crente se dando bem na vida, é nítido, é batata. Deus está na vida dele. Deus está na vida dele. Agora, repare bem, Deus está na vida dele. E por que o Satanás chamou Jesus Cristo, olhou o mundo todo? Olha para o mundo todo, essa riqueza do mundo todo. Eu te darei se você prostrado me adorar. Ué? Entendeu? Tudo que você se prostra, torna o seu Senhor. Pronto. Se é dinheiro, você vai ser servo do dinheiro e acabou. Mesmo dentro da igreja, mesmo dando glória a Deus, mesmo louvando ao Senhor, e teu estado de espírito está ligado diretamente ao que você serve. Acabou o dinheiro, acabou o amor, filho. Acabou a espiritualidade, acabou a fé, acabou tudo junto. Né? Agora, tira uma dúvida pra gente aí. A gente leva alguma coisa pra eternidade, cara? Chega lá, a gente recebe, a gente ganha alguma coisa por você levar mais coisas, levar mais espiritualidade. Não, você juntou muita riqueza, você vai ser muito rico. Eu não tenho precisão para te dizer o que a gente vai levar para a eternidade. Eu tenho precisão para te dizer o que a gente vai deixar. E não é dinheiro, é legado. Legado? Fica. Depois de vários e vários e vários anos, o próprio Deus anunciava: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus vai, olha para os fariseus e fala: por acaso Deus é Deus de mortos? Se essas pessoas estivessem mortas para ele estava citando o nome delas? Então, eu não sei o que a gente vai ter na eternidade. Sei que é muito bom, mas eu sei o que a gente deixa: legado. E o legado não morre nunca. Nunca morre. Entendi, cara. Bacana isso aí, viu? Fica aí, viu, galera? Vai pegando aí, tem muita coisa boa ainda pra gente conversar aí. Isso a gente tá falando do Desmascarando Inimigo 1.
A Grande Batalha. Fica aí o gostinho pra vocês. O 2 também é sensacional. Né? O 2 também é sensacional. O 2 é mais questões da mente, né? Aí eu falo, do 1 eu falo mais de opressão, de possessão. O 2 é mais coisa mente mesmo. Acho que eu vou até começar a voltar a ler de novo esse 1 faz muito tempo. Acontece muito isso. Muita gente me fala que lê o livro várias vezes, que vai compreendendo cada vez mais. Muito tempo. Cara, nós temos aqui algumas perguntas, né, da galera da internet. Nós deixamos uma caixinha e nós temos algumas perguntas. Vou começar a fazer para você, tá bom? É muita gente conhecida também. Oh, que legal. Vou estar citando aqui. Hoje a gente também tem o nosso convidado aqui, eu esqueci, não apresentei, tá entrando aqui agora, Fagner, meu brother, Fagner Manutenções, viu? Tá passando aqui, viu? Fagner é um parceiro nosso. Parceiro nosso, ajudou aqui a idealizar o Pod Prosa. Eu nem posso estar sempre aqui, mas sempre que eu vou, que eu tô aqui, eu vejo o Fagner em tudo, Fagner Manutenções, viu? Vejo o Fagner aí trabalhando junto aí. Seja bem-vindo, meu velho. A casa é sua também, tá bom, meu irmão? Fagner vai me ajudar aí em algumas perguntas, tá, Fábio? Ele formulou algumas aí. É um cara que eu sei que ele lê Bíblia, estuda Bíblia aí. É um cara que tá quantos anos, Fábio, na presença de Deus? Se apresenta aí, cara. Fala alguma coisa, se apresenta aí. Olá, povo lindo. Como falaram aí, meu nome é Fagner. Sou nascido e criado, porém passei um período afastado, né? Nascido e criado dentro da palavra? Dentro do Evangelho. Isso aí. Só que aí teve um período que eu fui lá no mundo, né? Daquele pulo, vi que não era legal e aí voltei novamente. Prefere ser escravo, né, velho? Beleza, Fagner, beleza. E aqui hoje também, como o Douglas falou, vim trazer algumas perguntas também para poder esclarecer melhor para a galera que tá ouvindo e que tem gente também que tem dúvida, né? Vai que a dúvida da galera é mesmo que a sua, né? Isso. Então foi o seguinte, enquanto eu vou lendo da pessoa aqui, você vai fazer algumas perguntas para Fábio e ele vai estar respondendo aí, tá bom? Pronto. Vai lá, joga aí. Bispo Fábio, nessa caminhada aí de libertação, qual foi uma das situações que o senhor se deparou, que marcou, hoje o senhor traz para a sua vida, que marcou um processo de libertação? Meu querido Fagner, são muitas mesmo. Cara, boa pergunta isso daí, velho. Tem uma história boa, né? Muitos testemunhos, eu conto até alguns no livro. E eu poderia citar aqui 2 ou 3 assim facilmente, porque eu tô aqui lembrando qual é que eu quero falar, né? Que eu não lembro, eu lembro de várias, né? Qual eu vou falar que seja mais interessante? Mas vou contar, por exemplo, uma. Eu estava pastoreando lá na zona rural. Lá em Santo Antônio? Lá em Santo Antônio, né? Não vou dizer o lugar, questão para não expor. E eu tinha acabado o culto de libertação, estava baixando a porta da igreja. E quando eu estava baixando, já trancando a igreja, veio uma menina e disse: pastor, nos ajuda ali, minha mãe está acontecendo alguma coisa com ela não está normal não. Aí eu tranquei, fui lá, assim, era perto da igreja. Quando a gente fala perto de roça, você dá ideia de como era. Eu fui andando mesmo, no escuro. Aí quando eu cheguei na casa dessa menina, eu constatei que a mãe dela estava possessa. E aí eu orei por ela, e disse: saia dela agora. E quando eu falei saia dela agora, a filha dela, que ela tinha 3 filhas, no quarto vizinho dormindo, recebeu também um espírito, ficou as 2 endemoniadas. Aí eu fui orar a filha, sozinho. Quando eu orei a filha, a vizinha que estava na sala foi tomada também, ficou as 3 possessas. E aí começou a juntar a gente. Tu já viu batida de carro em feira? Juntou de gente na sala. Aquela multidão. Multidão, que roça a gente pensa que não tem ninguém, até aconteceu alguma coisa, né? E aí juntou, eu, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí eu liguei para um meu colega, né, que a gente andava junto, e pedi um apoio a ele. Quando ele chegou, a gente disse isso aqui, botou todo mundo para fora, ficou só nós 2 e as 3 possessas. E aí a gente conseguiu expulsar os 3 demônios. E isso é só para ficar claro que às vezes manifesta um, mas não tem só um na pessoa. Tem mais de um demônio. Tem mais de um. Aí, interessante que nessa libertação que quando ele vai libertar de alguém, passa para outra pessoa. Agora, por que se está libertando de uma pessoa e passa para outra automaticamente? Isso está inclusive no texto da Bíblia, né? Que os demônios vão ser expulsos por Jesus e pedem para não ir para o inferno. Não, a gente não quer ir para o abismo, não quer ir para o inferno, não quer ir para o abismo.
nos permita ir para os porcos. Jesus vai, e a Bíblia diz que 3.000 porcos se lançam no mar e morrem. E a pergunta que fica é: por que Jesus permitiu que aqueles homens tivessem o prejuízo de 3.000 porcos? Por que não botou os demônios para ir para o abismo? Aí entra o que eu falei ainda há pouco sobre hierarquia no mundo espiritual, né? Como existem processos de legalidade que têm que ser obedecidos. Por isso que a gente vive ou a permissão de Deus ou a vontade. Permissão, porque o mundo espiritual vive através desses princípios. E às vezes mesmo Deus, sem querer ver a coisa acontecer conosco, ele tem que permitir, porque faz parte de um princípio. Então, o que acontece? Eles eram proibidos de criar porcos, estava na lei. Não podiam criar porcos. Eles insistiram em criar. Então, a legalidade foi essa. Tomaram prejuízo porque quebraram princípios. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse programa entendam o que eu estou falando. Tomaram prejuízo porque quebraram princípios. Quem quebra princípios toma prejuízo em todas as áreas. Tá aí, ó. Entendeu? Interessante, ele me contou essa que eu vou até iniciar para você falar. Ele me contou uma vez de uma libertação, e que nessa roça, né, ele fez lá o culto e tal, fechou tudo, pegou o carro, foi para casa, um percurso longo. 15 né? quilômetros. 15 quilômetros de estrada de roça, né? E aí que ele chegou em casa, Gilmar até tinha feito uma feijoada. Uma feijoada, para eles doidos para ir para casa com a feijoada tal, comer. Que ele chegou lá, o telefone tocou. Ô pastor, tem uma pessoa aqui endemoniada. Rapaz. Uma pessoa endemoniada, aí eu falei que ir lá. Peguei o carro sozinho, vim na estrada. Quando eu estou subindo a ladeira, chegando na casa, me contaram quem estava lá, testemunho, disseram que o demônio olhou e falou assim: ele já vem aí, tchau. Saiu, deixa a minha. E aí, velho? Aí eu cheguei, ela já estava boa. O demônio sacando ele. É interessante isso aí. Por que ele, quando soube que o líder espiritual estava chegando, ele resolveu sair? Pois é porque assim, ó, não é porque um policial é uma autoridade que ele chega agora num bairro e diz: quem é traficante aqui, vem aqui agora que eu vou prender. Não funciona assim. O mundo espiritual também é muito parecido. A gente não vai para os lugares desafiar demônio. Isso é loucura. Sim. É loucura. A gente exerce uma autoridade, é diferente. Então tem muita gente aí sofrendo na família, sofrendo nas finanças, no casamento, porque está indo enfrentar demônio. Nós não fomos chamados para isso, não. Não tem isso na Bíblia. Eu não fui chamado para estar dando peitada em demônio, dedo na cara de demônio. Não. Eu fui chamado para exercer uma autoridade. Então é como se você chegasse, tivesse uma bagunça na sua casa e você batesse a mão na mesa: bora falar com você agora. Todo mundo, opa. É muito parecido com isso. Entendeu? Então, se tem alguém nos ouvindo e que quer trabalhar nessa área, não é, pelo amor de Deus, não saia por aí igual os caça-fantasma atrás de Deus. Não vá ser isso, não. Tem até um relato. Como é o nome daquele salmo lá que o pessoal usa muito? Que Salmo 91. Inclusive tem um testemunho sobre isso também que eu vou falar daqui a pouco, muito interessante. Mas antes disso, deixa eu falar sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas elas relativizam tanto essa questão, que eu vi uma vez um pastor, isso tem na internet, eu vi, fiquei muito impressionado, um pastor na África que trabalhava com libertação, só que ele trabalhava dessa forma, peitando o demônio. E toda vez que você peita um demônio sem autoridade, o demônio lhe jura, lá na frente ele vai fazer alguma coisa. E toda vez que ele peitava o demônio dizia: você vem nos importunar de novo, um dia eu vou te pegar. E um dia ele ficou paralítico, ele acordou sem movimento das pernas. Nossa. Aí ele ficou preocupado com isso, ele sabia que foi uma consequência de um ataque espiritual, ele buscou outro pastor, esse pastor também africano, que trabalhava com a área de libertação, e foi no culto desse pastor, o pastor viu ele: se eu vou orar por você, seu problema nas pernas é um demônio. Quando ele ora, expulsa o demônio larga as pernas do pastor, o pastor começa a andar, e aí ele vem cheio de dúvida, né? Vem até o pastor que foi usado por Deus para expulsar o demônio das pernas dele, e questiona por que eu sou autoridade espiritual e o demônio agarrou nas minhas pernas, disse que ia agarrar e agarrou mesmo. Aí ele disse assim: você estava numa área que Deus nunca lhe chamou. E é isso que precisa ficar claro.
Nosso serviço para Jesus aqui tem várias ramificações, cada um trabalha no que foi chamado. Quando você se intromete numa área que não é o seu chamado, consequência. Ele disse, você está peitando os demônios sem autoridade. Agora, é bom dizer o seguinte, uma coisa é peitar demônio, outra é expulsar demônio. E todo mundo que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, crê na pessoa de Cristo, tem autoridade para expulsar demônio. Uma coisa é expulsar o demônio, outra coisa é ir fazer um trabalho de libertação. Aí é uma coisa mais complexa, é preciso do discernimento de espírito, que é o dom de libertação. Não tem na Bíblia dom de libertação, tem dom de discernimento de espírito. E quando, eu acredito que os ouvintes devem estar com essa dúvida também, porque eu estou aqui, e quando é que eu vou saber o meu chamado relacionado ao Evangelho? Se é libertação, se é mestrado, ou qual o meu chamado? Como é que a pessoa descobre, né? Na verdade, é até paradoxal o que eu vou falar, mas a pessoa não descobre. Quando ela menos percebe, ela está envolvida, ou ela aceita e mergulha com fé, ou ela rejeita e dá o pé para trás. Não tem nenhum vestibular para fazer? Não tem vestibular para fazer isso não. É um chamado na hora certa, no momento certo, vai ter a oportunidade de você exercer, e aí você escolhe, eu quero ou não quero isso para mim? Não quero, então pé para trás. Nós temos alguns exemplos aqui na igreja, né? O mestre, o pastor Jonas, a gente vê na cara dele e no conversar dele que o cara é mestrado, o cara é mestre. Isso, mas ele teve um processo para entender isso, compreender. Porque assim, as pessoas acham que é assim, elas estão dormindo, daqui a pouco Deus fala, você tem chamado para isso, meu filho. Não é assim, né? Tem que começar. A tendência natural de quem exerce hoje algo para o reino de Deus e tem noção que é isso que Deus chamou, tem históricos lá atrás de resistir, de não querer, de não aceitar. E quanto mais ele dizia isso, mais vivia no meio disso. Eu estava esse dia não, estava sábado agora, hoje é dia 23, não é isso? 23. Eu estava sábado agora, acho que foi 21, falando para casais, ministrando casais, e eu dizendo para eles, e quando eu comecei a pastorear, eu disse para mim mesmo, eu não quero saber de ministrar para casais, a não ser os casais da igreja, não quero meia com isso. Falar de casamento, eu quero saber disso não, quero só trabalhar os casais da própria igreja e de outro lugar aí, não quero nem saber. E quanto mais eu falava isso, mais estava envolvido nisso, até que hoje, onde eu vou é para falar de casais também. Então, e hoje você tem até um curso, né? Curso e tudo, tem um curso e tudo, porque me vi nesse lugar, eu parei de... Eu fiz como o Paulo, né? Paulo disse, eu parei de resistir a ele. Pronto, me entreguei. Interessante, vamos lá, vamos continuar as perguntas. O assunto é bom demais, hein? Fica se perdendo. Faz outra pergunta aí. Eu gostaria de saber, as pessoas que estão possessas, depressão, ou parte espiritual que não seja a depressão em si, o senhor como trabalha com libertação, o senhor também é terapeuta, a depressão, ela é espiritual ou não tem nada a ver com o espiritual, ela é física? Boa pergunta aí. É importante dizer que a depressão, ela tem vários aspectos. Só para você ter ideia, dentro de você tem uma glândulazinha do tamanho de uma agulha chamada hipófise. Se ela mudar o formato um pouquinho, tu entra em depressão. Essa glândula fica no cérebro. Então assim, a química do seu corpo alterou, você pode entrar em depressão. O cotidiano de vida seu desequilibrou, você pode entrar em depressão. E às vezes pode ser uma ação opressiva de um demônio. Então não dá para cravar. Não dá para cravar e dizer, você está com depressão porque foi um demônio e tal. Não dá. Mas pode ser? Pode acontecer uma opressão demoníaca. Há um texto eclesiástico que diz que a opressão enlouquece qualquer sábio. A opressão. Então, e é uma das armas que o demônio gosta mais de usar. Ele não quer possessão não, filho. Possessão já é
finalizando as forças dele. Ele manifesta porque não teve jeito. Aí ele não quer manifestar, não. Peixe não fica pulando na borda da água, não. Se peixe ficar pulando na borda da água, todo mundo vai pescar ali. Então ele quer ficar lá no fundo. Mergulhar. Então todo demônio, ele quer ficar escondido. Não quer se revelar. Quer ficar pongando de geração em geração, usando. Aí você vê as evidências se repetindo. Um morreu de drogas, o filho morre de drogas, um era beberrão, morre de beber, também de tanto beber. Nenhum casamento deu certo lá atrás, cá também se reflete. Peraí, fala em casamento, opressão causa depressão? Opressão, não tô dizendo. Marcos, não vou falar com minha mulher, Carol. Falar com ela isso aí, eu paro de me oprimir. Quero jogar bola. Repetindo. Não é que opressão demoníaca causa depressão. Depressão, como eu falei, tem várias formas de acontecer depressão, várias. E uma delas, repetindo, pode ser uma opressão demoníaca. Pode ser uma opressão. Pode ser. Então não é que deprimiu é demônio. Não, mesmo porque na Bíblia existem vários exemplos de pessoas depressivas que não tinha demônio. Elias, por exemplo, ficou depressivo, pediu a morte. Elias. Jesus está no Getsemane e diz que está tão angustiado, está com vontade de morrer. Nossa, Jesus, né? Jesus. Então, assim, não dá para a gente dizer que depressão é só demônio. É uma loucura falar isso. Exato, a gente tem a opressão do trabalho, opressão da vida. Não tem como. Toda pressão, vem um estresse pode causar. Eu só chego a dizer que uma pessoa tem uma pressão tão grande que virou depressão se ela partir para todo o recurso natural, exames, atendimentos e nada resolver. Aí eu começo a pensar, isso não é uma seta demoníaca, espiritual, mas eu primeiro esgoto todos os recursos naturais para depois começar a pensar em outra coisa. Eu não vou logo em cima e digo, isso aí é demônio, que não existe isso. Isso aí já é... E também vou deixar bem claro ao pessoal que não tem, nem tudo é o demônio, né? Tem a natureza adâmica, né? Não, e tem a circunstância, principalmente... natureza adâmica, agora tem que explicar o que é essa natureza adâmica aí, Fábio. Porque assim, eu sei, velho. O que é essa natureza adâmica aí? É tudo que a gente herdou de Adão. Tudo. Por exemplo, Adão, ele trabalhava. Todo mundo acha que Adão foi criado e ficava lá, ó. De perna pra cima. Não, Adão já trabalhava. Deus dá o Éden para ele e manda ele cuidar do Éden. É trabalho. Adão trabalhava, mas não cansava nem suava. Como consequência do pecado, ele cansa e sua. Então, quando você cansa no seu trabalho, é fruto de Adão, o cansaço. Suou, estou esgotado, fruto do pecado. Não estou dizendo que você está pecando, estou dizendo que essas são heranças deixadas pelo erro de Adão lá atrás. Mas por que eu tenho que herdar uma coisa de uma pessoa que eu nunca vi? Não é bem assim. Não é bem assim. Adão foi criado por Deus. Tá? Adão foi criado por Deus. Quando Adão cai, ele passa a criar também. O que o diabo disse para ele? Usar aqui um parênteses que eu falei criar, mas Adão passa a gerar filhos. A palavra certa é essa. Deus cria ele passa a gerar filhos, ok? Ora, Deus cria Adão. Adão saiu de quem? De Deus. Quando Adão cai e peca, quem sai de Adão agora não é mais de Deus, é de Adão. E somos nós. Somos nós. Toda a natureza humana parte de Adão, a partir do momento que ele cai. Então, nós herdamos essa natureza adâmica. A natureza está em nós, a inclinação. Na verdade, gente, a gente precisa deixar claro isso aqui. Ninguém quer Deus. Nossa natureza não quer Deus. Nossa natureza tem medo. Nossa natureza é insegura. Nossa natureza quer só coisas para nós. Nossa natureza é inclinada à nossa própria vontade. Nossa natureza é orgulhosa. Está em nós, não adianta vir com conversa bonita que é isso aqui. Todo mundo aqui, todos. O que muda de um para outro é cotidiano, forma que foi criado, educação, valores, cultura. Isso aqui vai mudando de um para o outro.
A gente não pode dizer nem que uma pessoa é mal ou ruim pelo que ela está fazendo agora. Primeiro tem que ver se ela teve os mesmos valores que você teve para ser quem você é, pesar tudo isso e ver o resultado. É impossível. Porque na prática, todo mundo já nasce sabendo fazer o que não é legal. Ninguém ensina uma criança que ela não pode ter ciúmes, ou pode, que ela não pode querer algo que não é dela. Isso está na natureza. A ter medo, a mentir, a esconder algo. Ninguém, nenhum pai sã consciência ensina isso à criança, mas ela já sabe fazer. Já está na natureza. É da natureza. Bacana, interessante. Vamos seguir aqui com as perguntas, sabe? Vamos lá, seguir com as perguntas. Eu tenho aqui a pergunta da nossa amada Bia. Bia, um abraço para você. Bia teve esses dias aqui, hein, com o Rafa, um programa sensacional. Bênção de Deus o programa. Ela mandou uma pergunta aqui. Por que o demônio se recusa a sair da pessoa se ela não tiver liberado o perdão? Porque assim, ó, como é que eu vou dizer? Se tiver uma carniça, um resto de alguma coisa que era viva e morreu, o que é que se aproxima logo para comer aquilo? Urubu. Pronto. Perdão é como se fosse uma carniça. Ou melhor, mágoa. A ausência do perdão dentro da alma é como se fosse um resto de algo que estava vivo e morreu. Então o que é que vai se aproximar? Entendeu? Então assim, é uma das maiores, para mim, uma das maiores legalidades. Essa legalidade, inclusive, contrasta com a fé. É impossível dizer que tem fé e não perdoar. Não bate. Não bate uma coisa com a outra. Não bate uma coisa com outra. Não bate. Não tem correlação uma coisa com outra. Não tem fé, necessariamente acreditar em Jesus Cristo, crer que Ele é o seu Senhor e Salvador, necessariamente você tem que aprender a perdoar. Inclusive tem uma parábola na Bíblia muito forte, aonde conta sobre isso, né? De que um rei chamou o seu servo que devia a ele, e o que o servo devia para ele, se a gente fosse contar nos dias de hoje, dava mais ou menos aí uns 30 milhões de reais. E o rei cobra dele mesmo: cadê meu dinheiro que você me deve? E o servo pede perdão: me perdoe, eu vou te pagar. A Bíblia diz que o servo diz assim, ó: me dê mais um tempo que eu vou te pagar. E o rei perdoou. O rei não disse: eu vou te dar o tempo. O rei disse: está perdoado sua dívida. Aí ele sai da presença do rei, passa pelo corredor do palácio e encontra com o servo dele, que devia a ele um dia de trabalho. Um dia. E ele cobra o conservo: conservo, me dê um tempo, me perdoe, não tenho como lhe pagar agora. E a Bíblia diz que ele oprime o servo a pagar. Os soldados do rei vê isso e chega para o rei e conta: lembra daquele rapaz que o senhor perdoou 30 milhões? Pois é, ele não perdoou ali um dia de trabalho do conservo. O rei manda ele chamar ele aqui. E eles chamam ele à presença do rei: mas quer dizer que eu lhe perdoei aquele valor todo? Eu não estou dando o número exato, 30 milhões não, mas é muito dinheiro que é impagável. E ele diz: eu te perdoei isso tudo e você não perdoou um dia de trabalho? Por causa disso, eu vou lhe lançar nas trevas inferiores, onde os verdugos vão perturbar você. A gente vai traduzir verdugos, espíritos imundos. Então aquele texto se refere aos últimos dias, a prestação de conta. Tu não perdoou não? Não tem perdão para você. Não tem. A libertação. Então quando uma pessoa tem uma mágoa, por maior que você ache que a mágoa foi dura, ela vale um denário só, em relação ao que você recebeu de Jesus Cristo na cruz. Não perdoou? Verdugos podem se aproveitar disso, sim. Pesado, né? Então a gente tem explicação e ainda teve o exemplo na Bíblia. Né? Vamos lá, Fagner, tem mais alguma pergunta aí? Queria saber o que a libertação significa para o senhor. É uma pergunta muito complexa, não dá para responder ela definindo assim, sabe, de maneira rápida. Libertação é um processo que deveria começar com a mudança de mentalidade, depois com a mudança de atitude, de comportamento, até ser atingido o caráter, já que o caráter é o que você faz repetidas vezes. Quando você começa a repetidas vezes ser bom,
ter paz, é porque o caráter foi alterado. E isso é um processo. Então, e a questão tipo, para quem é líder espiritual, trabalha na área de libertação, é necessário sempre estar com jejum, consagração, propósito, ou a sua caminhada, o seu dia a dia, ele vai valer mais do que isso, do que abrir um jejum, consagração, propósito? Eu penso assim, você não chega em qualquer lugar que tem hierarquia e chega logo para ficar em cima. Sim. Não é isso? Você obedece aos padrões até chegar em cima. Se você quiser quebrar a organização de algum lugar, bote alguém novo logo lá em cima. Você vai quebrar a hierarquia do lugar todo. Por isso que Jesus teve que passar por todo o procedimento humano, que Paulo deixa claro isso em Filipenses 4, né? Ele primeiro tirou sua glória, desceu e como um homem servo ficou aqui no meio de nós, para depois receber o nome que está acima de todo nome. Ou seja, houve um processo de Jesus Cristo, para que depois desse processo fosse estabelecido o que o Pai tinha para o Filho. Ok? Qual é a minha ideia aqui? Que se alguém tem assim, está ouvindo aqui, a gente está vendo, eu tenho chamado para a libertação. Se submeta aos processos. Começa a engatinhar primeiro. Né? Porque assim, a gente está vivendo uma época... que sai correndo. Não, a gente está vivendo uma época, eu não sei se vocês estão percebendo, que há uma quebra de hierarquia muito grande. É imediatismo. Eu não preciso obedecer a ninguém, não tenho que me submeter a homem nenhum. Eu quero ser logo isso. O meu negócio é com Jesus, vou buscar e pronto. E tá assim, eu nunca vi, eu tô assustado. Então, entro de qualquer forma, de qualquer jeito, e não funciona assim. Não funciona dessa forma. Jesus, ele deixou algo interessante. Ele vai, convoca 12, os 12 vai e faz outros, os outros faz mais outros, e chegamos aqui. Você não vai ver na Bíblia nada que se refere a reino de Deus à toa. Me mostra um personagem da Bíblia que está sozinho, não presta conta. Um só. Não presta conta a ninguém. E a gente vê hoje gente dentro da igreja que é corrompante. Eu não preciso nem vir aqui, em casa mesmo. Eu faço meu culto lá e Deus está lá e pronto. Eu converso muito com Deus. Negócio de submeter a ladrão, a homem ladrão. Gente, se você faz algo que é sincero para Deus, mesmo que seja para um ladrão, está fazendo para Deus. Você vai prestar conta com Deus, não é com um ladrão. O que está valendo é a minha consciência. Pronto. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para quem tem a mente impura. Tito. Então porque não adianta eu vir entregar um dízimo ou uma primícia vai gastar de outra forma. A minha mente não está liberta, então. Não, essa questão de dízimo, inclusive, é um tabu hoje falar de dinheiro. Sim. Não, eu tenho certeza que quando chegar uma pá de crente que chegar no céu, chegar, e aí, Deus? Era para dar dízimo mesmo? Não, eles não vão fazer essa pergunta para Jesus, não, vão fazer pro diabo. Pro diabo. E já é tarde, o diabo vai dizer, não era para dar mesmo não. Porque assim, não que eu esteja dizendo, pelo amor de Deus, que quem não dá dízimo é pro inferno. Não é isso que eu estou falando, tá? É porque assim, repare bem, quem fala toda hora de dízimo é porque quer receber. E quem recrimina o tempo todo o dízimo é que não quer dar. Uma coisa eu sei, você viver numa comunidade, participar de uma comunidade, receber da comunidade, e no final do mês você não tirar com nenhuma contribuição, que não seja o nome dízimo, mas não entrar com nenhuma contribuição, sinto muito, você é mão de vaca mesmo, teu Deus é o dinheiro. Está sendo abençoado. Não vem contar conversa não, teu Deus é o dinheiro e acabou, não tem outra conversa não. E aí vai ser o mamão, né, que a gente acabou de... Então assim, entendeu? Nem tão pouco, eu sou contra também aos mercenários, aos lobos que só falam de dinheiro. Claro que eu sou contra, eu não estou aqui, mas se você for pegar hoje, somar
Quem fala disso hoje e quem evita falar, quem paga a conta sempre é o menor. Os ricos estão cada vez mais, os lobos estão cada vez mais lobos. E quem realmente tem sinceridade no coração, coitado, às vezes a gente que está passando a luta ali grande para manter a obra, é quem recebe o nome de ladrão. Esse cara é ladrão, mercenário. Mas esse lobo, quando chega diante desse que fala o tempo todo, é tapete vermelho, é mão no ombro, é selfie. Tá entendendo a questão toda? Sim. Então eu tenho essa máxima comigo. Não é nem um assunto aqui em si, mas eu vou dizer: quem fala demais é porque quer. E quem recrimina é porque não quer dar. Pronto, acabou. Na verdade, o assunto não é isso aqui, uma conversa vai... Exato. Não, com certeza. A gente tem aqui outra pergunta, né, de uma seguidora nossa. Um abraço aí pra dona Stephanie. Eita, Stephanie. E se tá mandando pra Stephanie, tem que mandar pra Ravi também, automaticamente. Exatamente. Ravi, um grande abraço pra Stephanie tá grávida de Ravi. Essa família linda. Vamos lá. Ela perguntou aí, Fábio. Uma pessoa pode ser possuída, né? Apenas por algo que ela ouve? Claro. Com certeza. Um exemplo aí pra gente. Nossa, eu não vou dar nem exemplo de demônio somente. Mas isso é um conceito, inclusive, da indústria, por exemplo, fonográfica. Já se sabe, através de estudos, que a música tem um poder muito grande na alma. Inclusive, eu trabalho com terapia. Existe na terapia uma vertente terapêutica chamada musicoterapia, onde todo o tratamento é feito com música. Porque já descobriram que as melodias, principalmente as frequências melódicas, elas atingem a alma. E a indústria fonográfica sabe disso. Hoje em dia, nós não escolhemos o que ouvir, é empurrado mente adentro, né? Goela adentro, mente adentro, que a gente tem que ouvir. E eu estava esses dias, e aconselho quem está me ouvindo aqui, eu não tenho barreiras com questões de músicas seculares. Eu ouço algumas canções seculares desde que haja o conteúdo. Mas você que está me ouvindo, experimenta essas canções atuais, principalmente em línguas estrangeiras. Experimenta fazer uma tradução. Você vai perceber que em algumas você está adorando a Satanás, em outras você está se entregando a alguma entidade, sem perceber. Mas a música é legal, a batida é legal, mas não percebe o que há por trás. Não percebe. Então, existe sim. Dá para... Existe, com tomar certeza. cuidado então com o que a gente está ouvindo, né? A gente tem que ser mais seletivo. Eu não estou aqui com texto, mas eu peço aí na edição que coloque embaixo que existe um texto em 2 Coríntios que não há nenhuma voz que não tenha sentido no mundo. Todas as vozes têm sentido. Nenhuma é à toa. Então é muito forte isso. Na verdade, então, o texto se refere... Como é que você acha que o homem caiu? Satanás possuiu Eva? Como é que foi? Como é o nome do texto aí que você falou? Ele está em Coríntios, eu não lembro, eu tenho que procurar. Fale aí uma parte só que eu procuro. Vozes. Procure na concordância a palavra vozes que você vai achar o texto. Não, fale aí mais ou menos o texto, como foi. Não lembro. Vozes. Procure vozes na concordância, você vai achar. Mas assim, Satanás vem com uma ideia. Só com uma ideia. Tá? E Eva cai. Os salmos são cânticos. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 14:10, isso. A gente tem, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Sem significação. O que eu vou falar aqui agora você pode entrar na internet e pesquisar. A primeira vez que aconteceu a mensagem subliminar, esse teste foi feito na França, numa sessão de cine. Como naquela época o filme passava quadro a quadro, frame a frame, de maneira rápida e causava o movimento, é como se você pegasse vários retratos e colocasse um ao lado do outro e disparasse de maneira rápida, é como se você se movimentasse. De uma foto para outra, no meio eles botavam o nome Beba Coca-Cola e começou a rodar. Ninguém viu o nome Beba Coca-Cola, só viu o filme. E fizeram esse teste. Quando saíram,
70% das pessoas foram diretas na lanchonete e pediu o quê? Coca-Cola. Aí, velho. É. Interessante essa, viu? Chama, o nome disso é mensagem subliminar. Mensagens subliminares. É. Então é usado isso muito hoje, bastante. E por trás de uma música, às vezes tem uma mensagem subliminar. Tem mensagem subliminar. Então vocês precisam ter cuidado com o que ouvem, o que aceitam ouvir. Não estou falando só de canções seculares, não. Canções, inclusive, dentro da igreja, que nos incita a ter orgulho, que nos incita a ter altivez, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia me aplaudindo no altar. Então, assim, essa não é nem subliminar, essa já é... Já é escancarado. Aí já está entendendo que o altar é lugar de estrela, então, né? Pois é, eu sou vitorioso, porque hoje eu tenho o microfone na mão e prego palavra. Estou no altar pregando, sou pastor, sou apóstolo, sou... Meu irmão... Esse altar está tão cheio que nem cabe Deus mais, né? Não? Quem somos nós? Nós somos servo do servo. Fábio, chegou outra pergunta aqui do nosso seguidor aí, também que ajuda a gente a realizar o Pod Prosa. Matheus, Matheus está ali, fez a pergunta para a gente, né? Pergunta interessante: qual a diferença entre potestade e principados? É questão de hierarquia espiritual. Por exemplo, segundo Efésios capítulo de número 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí ele cita essas entidades, principados, potestades, hostes espirituais, ele cita essa hierarquia espiritual. E o que dá para entender é que está decidido, por exemplo, generais, capitães, soldados. Um exemplo que eu estou dando com o exército para entender. Sim, entendi. Então é mais para diferenciar a patente. A patente, já que existe patente, sim. Existe patente, sim. Uma potestade, ela não manifesta na pessoa. Senão ela morre e a pessoa é fulminada na hora. Não manifesta. De jeito nenhum. Assim como Deus me tomou, Deus não pode tomar ninguém, porque se tomar você está fuzilado. Na verdade não precisa nem Deus te tomar. Se você vê Deus, você já cai todo igual cinza. Inclusive eu fico impressionado com algumas pessoas que dizem assim: eu quero ver tua glória. Se todos na Bíblia, quando viu Jesus e viu a glória, caiu em rosto em terra, dizendo: se afaste de mim que eu não sou digno. Então eu vejo essas canções hoje audaciosas, eu quero ver tua glória. Meu Deus, aí quando eu vou cantar, eu lembro: não, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pegando isso aí tem a mensagem também de um cara sensacional, Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio, lá de Santo Antônio de Jesus. Lá da igreja, como é o nome da igreja dele? Comunidade da Fé. Comunidade da Fé, né? História interessante. Companheiro de muitas coisas aí, histórias. Né? Ele está aqui fazendo uma pergunta interessante também. Qual a diferença de libertação e a expulsão de demônios? Se tem a diferença, qual é a diferença? Tem, porque o fato de uma pessoa ser liberta de um demônio não necessariamente quer dizer que ela está liberta totalmente. Então quer dizer que ela pode ser liberta do demônio, mas continuar escrava de alguma coisa que está dentro dela. Um ponto de contato está exatamente. Às vezes o demônio é só uma mosca pousando em um lixo, mais nada. Que você vai na comida e faz assim, ó. Aí ela voa, tu vacilou, ela volta. Não é à toa que Baal quer dizer pai das moscas, né? Baal quer dizer isso, o pai das moscas. Então quer dizer que a expulsão de demônio seria um passo para a libertação? Uma das vertentes para se falar de libertação, porém todo um leque de libertação. Libertação. Inclusive teve um caso lá nessa roça que eu pastoreei, que eu cheguei a orar umas 30 vezes por uma mesma mulher em cultos diferentes, ela manifestar as 30.
Até que veio a 31ª, ela nunca mais manifestou um demônio. Nossa, vai pesar. Então, não é só botar a mão na cabeça e expulsar. É botar a mão na cabeça e expulsar, é discipular, é acompanhar, é entender o processo, a pessoa se permitir, não se esconder. Tudo isso é um conjunto de fatores que leva a pessoa a realmente ser liberta. Entendi. Então é um conjunto aí. O caminho é longo, né? É árduo, né? Depende do processo. Tem pessoas que se submetem mais facilmente e são libertas mais rápido. Mais fácil. E tem pessoas que resistem mais, não porque elas querem resistir, porque não é uma coisa pensada, manietada, é uma coisa que vem de tempo. Imagine você pronto, vou dar um exemplo bom. Por que o nome possessão? Você está aqui, você tem onde morar, tem um terreno ali cercado, você pula nesse terreno, começa a construir, ninguém aparece para reclamar. Um barraquinho, daqui a pouco Começa a fazer um barraquinho, ninguém vai reclamar. Você está ali, começa a plantar, ninguém vai reclamar. Aí passa 1 ano, 2, 3, você constrói uma família. 4, 5, acho que a lei diz que é 5 anos. Sim. No 6º, o dono aparece. Olha, isso aí é meu. Isso aí é meu. Você vai ter que sair com tudo aí, arrancar isso tudo daí, saltar fora com sua família. O que a lei diz? É o tal do uso capião. Uso capião. Não existe uso capião espiritual. O que existe é o demônio dizer: isso aqui é meu. Já tem muito tempo que eu tô Muito aqui. tempo que eu estou aqui. Não vou sair assim, não. Não vou sair assim, não. Não é assim, pronto, não. Ele... Não, é meu. É interessante que ele... Ou ele diz assim: esse cavalo é meu, porque é assim que ele chama a pessoa que está... Cavalo? Cavalo, esse é meu cavalo. A pessoa que ele tá ali tomando de conta, que ele tá... É meu cavalo. E não é que ele chama de meu cavalo quando está na igreja possesso, não. Ele chama de meu cavalo, inclusive em outros locais onde é feito ritual para ele. Ele manifesta e diz: aqui é meu cavalo. Nossa. E a pessoa aceita. Rapaz. É complicado. Agora, Fala aí, eu só fiz aí. me tira uma dúvida também. Acredito que quem está lá vai assistir também deve ter essa mesma dúvida. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm demônio? Eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar assim, Deus manda um anjo acampar ao redor de quem o ama para o proteger de qualquer tropeço. Se Deus envia um anjo para proteger o meu derredor, é porque também Pedro escreve: Satanás está bramando como leão ao redor, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Se ele está ao derredor, é porque ele está pronto para saltar. Uma brecha. Mas Deus coloca o anjo ao redor e derredor. São 2 círculos. O maior é derredor e o menor é redor. Ele põe um anjo acampado ao meu redor para me impedir de tropeçar. Esse tropeço é o mesmo que vacilar e deixar uma brecha. Vacilar, deixar uma legalidade para esse bramando como leão possa... Então, toda pessoa está suscetível a receber um demônio. E aqui que entra a coisa legal, né? Que entra a coisa legal. Repara que legal. Você disse ainda há pouco que nasceu no Evangelho. Sim. Que um dia você caiu fora. É isso? Foi. Será que você caiu fora mesmo? Se você caísse fora, você estava aqui agora? No meu haver, a minha forma de pensar, de raciocínio foi essa: eu caí fora porque eu não estava justamente na presença, fazendo a vontade do Pai. Como hoje eu estou buscando, estou no caminho correto, estou me saindo das brechas para que o inimigo não venha até a mim, do meu ponto de vista. Pois eu vou te dizer uma coisa: tem muitos que caem fora que estão cheios da presença de Deus, que é só um Jonas. E tem muitos que estão perto, que não tem a presença de Deus, é só um Judas. Essa coisa do que tem, do que não tem, do que Deus está, do que Deus não está, é muito, muito, muito. Não é uma coisa analisada aos nossos olhos. Então
basicamente tipo diretamente para eu ter Cristo é necessariamente que eu tenha dentro de uma igreja. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que quem realmente, não é você ter Cristo, quem Jesus tem. Sim. É mais embaixo. Pode até dar uma volta aí fora, É o Jonas da vida. sempre termina onde Deus quer. Sim. Sempre termina onde Deus quer. Vamos lá, vamos conseguir com as perguntas aqui. É muita pergunta que a gente tem aqui, Fábio. Chegou uma aqui agora, fresquinha, cara. Olha. Quentinha, vamos lá. Esse aqui é um dos nossos também brothers daqui, né? Eduardo. Ele lançou essa pergunta aqui agora, cara. Eduardo foi? Nossa, manda aí, vá. Imagine aí, olha a pergunta do rapaz. Como é que pode caber tanto demônio dentro de uma pessoa só? Assim, porque o demônio não é um ser físico, né? Não é um ser físico. Então as vertentes espirituais, elas são muito mais complexas do que as vertentes naturais, né? Então, por exemplo, nós somos um ser de carne, de osso, né? Nessa complexidade biológica, porém, todo mundo aceita aqui que tem uma alma, sim ou não? Sim. Pronto. Aceita também que tem um espírito, né? Porém, na área que eu estudo, a gente tem mais uma parte, que é a energética. Então nós somos ser espiritual, almático, carnal e energético. Isso a gente conversou naquele outro. Então assim, você tem 4 partes em nós. Já são 4 partes. Se a gente utilizasse essas partes, cada uma delas com a personalidade, seriam 4 demônios no mínimo, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outra coisa que precisa ficar entendido não é que, por exemplo, o que tinha uma legião, um homem que tinha uma legião, no livro de Marcos capítulo 5, ele tinha uma legião. Bom, a gente não tem com exatidão uma legião quantos demônios eram. Alguns acreditam 3.000, 6.000 demônios. É óbvio que os 6.000 não os possui ao mesmo tempo, mas possui a mesma pessoa o tempo todo. É meio paradoxal isso aí, né? Viajou agora. Então, por exemplo, Jesus pergunta: qual é o seu nome? E eles respondem: Legião. Nós somos legião. Os 6.000 respondem ao mesmo tempo. Entendeu agora? Somos muito, ó. Aí, eu até uma vez pregando essa mensagem, eu disse: às vezes a gente passa por tantas coisas na vida e o bem mais precioso que a gente perde é nossa identidade. As pessoas perguntam o que nós somos, a gente não sabe mais quem a gente é. Nós somos muito. Nós somos o que dizem que sou, eu sou o que meu pai diz que sou, eu sou o que minha mãe diz que sou, eu sou o que meus amigos dizem que sou, eu sou o que a televisão diz que sou, eu não tenho mais identidade, somos muitos. Quando o evangelho entra, você se torna a única pessoa em Cristo Jesus. Isso aqui essa identidade. Né? Isso que é interessante. Interessante. Estava ali lendo o versículo que passou. A gente tem uma pergunta agora que essa mulher, cara, que mulher, a digníssima Dani. Eita! Esposa de Fagner, né? Ela lançou essa daqui, ó. Qual? Ela lançou essa pergunta aí: como é a libertação do pecado na Bíblia? É aquele processo todo que a gente já falou. Sim. Né? E acrescentada a seguinte tese. Assim, seria interessante se tivesse, acho que a gente ainda não viu, uma passagem, algum versículo na Bíblia falando dessa libertação. É porque assim, ó, o pecado, ser liberto do pecado, não necessariamente é parar de pecar. Inclusive, quando a gente fala, eu não posso mais pecar. Quando você fala, eu não posso mais pecar, essa palavra já torna você pecador, porque o próprio João, a epístola de João diz que aquele que diz que não tem pecado, mente. E qual é o conceito de se libertar do pecado? A questão aqui tem a ver com hierarquia também.
O pecado é o senhor de quem vive para ele. Entendeu agora? O pecado é o senhor de quem vive para ele. Em Cristo nós somos o senhor do pecado. Entendeu agora? Entendi. Inverte a história. Então é como se a gente precisasse pecar para ter o pecado na nossa vida, para a gente acessar a Deus, A misericórdia, porque assim, se eu e você, vamos raciocinar, se nós aqui pudéssemos desviar do pecado, não, escolhendo não pecar, para que Jesus morreu na cruz? Qual é o sentido dele morrer na cruz? Se na verdade ele morreu na cruz para eu reconhecer, não adiantou nada o Senhor fazer a lei, eu pequei, não adiantou nada o Senhor me orientar, eu continuei pecando, não adiantou nada o Senhor enviar seu filho, mesmo ele aqui presente, a gente continuou pecando. Sabe de uma coisa? Eu sou pecador, eu mereço ir para o inferno. Quando entrar no paraíso, lembra de mim. Pronto. Tem um texto na Bíblia que se pois o Filho libertar, verdadeiramente, né, sereis livre. Quando fala dessa sereis livre, é porque você vai ser livre, liberto do pecado ou não? Não, é porque ali o texto é simples, porque aquele texto é uma alusão da filiação, né? Não tem como ser livre se não for filho. E nós só podemos ser filho de Deus através do Filho Jesus Cristo. Sem Jesus não existe libertação. Então ele não está falando de uma libertação eterna. Adão não caiu como filho? Não foi como filho que ele caiu? Sim. Ele cai como filho, não é isso? Quando ele cai como filho, ele perde a filiação com Deus, ele deixa de ser filho e passa a ser escravo do pecado. Ok? Sim. A morte dele é essa, espiritual. Ele perde a filiação, porque nós só podemos ser filhos de Deus em espírito. Ok? Compreendeste isso aqui? Quando Adão peca e cai, a alma dele passa a comandar. A alma é pecado, meu filho. Desejo. Como diz a música dos Titãs, desejo, necessidade e vontade. Desejo, necessidade e vontade. Pronto. A alma. Acabou. Quando Jesus morre na cruz, quem morre ali é um homem. Sim. Ok? Ok. O pecado de toda a humanidade vem sobre ele, mesmo ele sem pecado algum. Morre junto à natureza adâmica. Quando ele ressuscita Jesus espiritual, restaurando todo mundo. É nele, Espírito vivificador, que nos devolve a filiação. Somos filhos através dele. Se o Filho, pois, o libertar, verdadeiramente, assim como Adão pecou, e mesmo sem eu ter nada a ver, eu também estou pecando, Cristo, quando ressuscitou, eu ressuscito com ele. Entendeu agora? Aqui a gente tem mais uma pergunta, Fábio, a última que chegou aqui pra gente, que inclusive foi do próprio Fagner. Acho que ele nem sabia que ia estar aqui no programa hoje, que ia ser convidado, e ele fez a pergunta mesmo. E é uma boa pergunta. Para muita gente aí que está assistindo, às vezes não é crente, até para alguns crentes também não sabe, a pergunta é o seguinte: como posso ajudar algum membro da minha família a experimentar a libertação espiritual? Seja até de vícios, né? Você pode começar pedindo a Jesus Cristo para ser um instrumento dele. Isso que muita gente precisa entender. Às vezes as pessoas, elas se colocam na frente de Jesus sem perceber. Às vezes você ganha alguém em silêncio, só porque você usou o silêncio como sabedoria. O negócio é estar na direção de Jesus Cristo. Porque se você está na direção de Jesus Cristo, até um Jesus te ama tem resultado. Quando você não está na direção de Jesus Cristo, você prega 10 horas seguidas, a pessoa está, valeu, tchau. Então, quando Jesus tem um propósito, e aí entra o que eu quero falar, cada ser liberto, cada pessoa que encontra-se com a verdade, é porque Jesus teve um propósito. E a parábola que ele conta isso é a do semeador, né? O semeador saiu a semear.
E lançou sementes e a semente caiu nas pedras. E não conseguiu vingar. Aí depois ele disse que as pedras são os obstáculos da vida, né? As dificuldades. Não deu para germinar a semente. Depois ele jogou e caiu em espinhos. Aí depois ele vai e diz que aqueles espinhos são os traumas, essas questões que a gente passou, que deixou a gente, sabe, totalmente deformado por dentro. Aí não vingou a semente. Aí depois ele diz que jogou e quase vingava, mas os pássaros comeram. E aqueles pássaros, depois ele diz, são os demônios. E vem e come a semente que foi lançada no coração. Já que a palavra se refere ao coração. Aí depois ele diz, aí o semeador viu uma terra fértil. E aí, ao invés de ele dizer semente, ele diz a boa semente. Aí, vamos estudar isso para entender? Bora. Esses agricultores, eles usavam tipo uma salva, com 2 lados, que pareciam pochetes, mas eram abertas, entenderam? Tô vendo. Eles usavam na frente e no fundo. A salva do fundo era menorzinha, porque existiam sementes selecionadas. Na frente, sementes comuns. Como era deserto, então ele lançava com a esperança de dar fruto. Caiu na pedra, caiu no espinho, as árvores comiam. Aí a Bíblia diz que ele olhava uma terra e dizia, essa terra vai nascer aqui. Ele virava a salva e pegava a semente selecionada e jogava. Ou seja, o que é que esse texto me diz? Que existe um momento certo para lançar a semente. Exatamente. Eu também acredito muito nisso, porque assim, eu vivi isso na minha vida, né? Hoje eu sou crente, sou evangélico, mas não foi por conta daquela galera que ia lá em casa domingo de manhã, me acordar cedo, falar de Deus, eu morrendo de sono, às vezes nem escutava, tava ali só, meu Deus, vai logo embora, eu quero voltar lá pra minha casa descansar. Não era pra galera que parava no meio da rua, rapaz, você tem que parar, Não foi assim não. Foi vendo a vida das pessoas. Eu parei uma hora assim, rapaz, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar a minha vida e acredito que eu tenho que mudar. E aí acabei olhando a vida de outras pessoas, na igreja mesmo, né? Pegando como exemplo, cara, rapaz, eu acho que agora eu vou começar a seguir isso daqui. Deixa eu ver esse exemplo dessas pessoas aqui. Pô, véio, são pessoas que bacana, eu queria ser assim. E aí comecei a ver, né, a vida das pessoas e, poxa, no evangelho, a galera andando e não via aquela coisa de crente que ficava só na igreja, amém, aleluia, e a jejum. Não, era a galera se divertindo também em festas. Eu pensei que era um negócio muito engessado dentro da igreja e eu vi que não, a vida da gente é aquela escravidão boa, que a gente está liberto. Eu sou liberto para fazer qualquer coisa, eu não preciso mais ser preso. Eu só vou ser feliz se eu for para uma festa e beber, eu vou ser feliz para uma festa só se eu tiver que bebida, eu vou ser feliz só se eu tiver em festa direto. Não, cara, eu consigo ser feliz também sem precisar disso daí. Acabei me libertando disso daí. Então foi muito mais fácil eu ver a vida da pessoa, né, que andava dentro do evangelho correto, do que eu entrar no evangelho com aquelas pessoas lá me apertando o juízo, falando abobrinha. Velho, tá falando abobrinha, crente não se diverte, crente é uma vida, se diverte nada, crente é uma vida triste, retada, não tem alegria, é um negócio engessado dentro da igreja. Foi aí que eu vi isso aí, ou não, rapaz, é diferente mesmo. Na verdade, o que você está falando é um conceito muito da religião. Realmente, a religião é triste. E a religião é uma criação puramente humana. Jesus não criou religião. Inclusive, eu sempre digo que eu não quero ir para o céu da religião, não. Céu religioso? Quero não. Como é, Fábio? É muito chato. É muito chato o céu religioso. É lá um amém, todo mundo ajoelhado. Amém, eternamente. Amém, amém, amém. Já o inferno da religião é massa, tem forró. Rapaz, massa. Festa lá no inferno. Falando sério, o céu que está as moradas que estão preparadas para aquele que crê são fantásticas. As parábolas de Jesus o tempo todo dizia: meu pai quer fazer uma festa. Não tem parábola que Jesus fale que não combine com mesa posta, com festa, com alegria. Olha aí. Eu tenho certeza que na glória teremos susto de amor. Já tomou susto de amor? Já. Né?
Quando você viu a notícia, você vai ser pai. Esses dias aí. Imagina na glória. Rapaz, vai ser sensacional. Então assim eu imagino, pela fé, esse céu, essa morada eterna. De festa, de gozo eterno. Gozo eterno. E Apocalipse termina com um versículo que eu nunca esqueço. Naquele dia, ele enxugará toda lágrima e não haverá mais tristeza e nem dor. Encerra o livro. Sensacional. É nisso que eu creio. Sensacional. É isso aí. Então, vamos finalizar agora, né? Amém. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje apresentando o Pode Prosa. Desde o começo aí a gente tá junto, não posso estar aqui sempre, mas estou acompanhando, assisto os vídeos, sou fã de carteirinha, estou seguindo. Inclusive a galera que ainda não segue lá, ativa o sininho, né, segue o canal, deixa o like, você vai ajudar a gente a alcançar, né, mais pessoas, né? Se isso daqui te ajudou, vai ajudar também outras pessoas. Quero agradecer aqui nosso parceirão Fagner. Tamo junto, meu irmão. Um abraço lá pra Dani. Diga ela que aqueles cabeças, vamos comer outro de novo, viu, cara? Obrigadão mesmo por tudo. A equipe aí, show de bola. Agradecer ao nosso bispo Fábio, né? Esse cara ímpar aí, cara sensacional, sem palavras pra você, Fábio. Se tiver alguma ressalva, alguma coisa pra falar, pode estar deixando aí. Eu quero aproveitar. Quero convidar rapidinho. Sim, quero convidar todo mundo aí, a galera de Valência, região. Quiser me conhecer, também estamos aqui na igreja, Comunidade Apóstola Salve pela Graça, aqui na Avenida de Desejos, em Valência, cidades circunvizinhas. Galera que está aí assistindo, venha. A gente tem culto aqui nos domingos, né, 7 horas. A terça-feira que é de libertação, o assunto que a gente falou hoje. É às 7h30, um pouquinho mais tarde, você chega do trabalho, quer comer, descansar. Não deixa o inimigo agir na sua vida, não. Aquele cansaço, aquele sono, toma um café, bate um banho, vem para o culto, tá bom? E vou deixar aí, fala aí, se quiser deixar alguma ressalva, alguma observação aí, fala. Não, eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada hoje falar de um assunto que é a minha vida, né? E convidá-los a ler esse livro, Desmascarando o Inimigo. Você que é de outra região, talvez não tenha acesso ao livro físico, temos o e-book, mais uma vez vai aparecer o link aqui embaixo, tá? E eu sou suspeito para falar desse livro, todo mundo que lê esse livro depois me conta um testemunho muito forte, que aprendeu muito, o entendimento, né? Houve uma dilatação de entendimento grande, então tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver interesse, entra e vê no link aí e pede seu livro, tá bom? Eu também quero postar aqui, deixar claro assim o seguinte, eu também dou palestras para casais, também tem um seminário de libertação, um seminário de casais, a gente gira muito aí, né, servindo as pessoas, as igrejas, às vezes até pessoas que não são de igrejas, nos solicitam, a gente está sempre participando. Aqui embaixo também vai aparecer um contato, também sou terapeuta, tendo online, se você se interessar, tanto casais como individualmente, tem um número que vai aparecer aqui, você vai falar com o Eduardo e vai marcar a sessão e eu tenho o prazer de atender a sua demanda. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe, shalom para todos, até a próxima.